Sociedade sem escolas, por Ivan Illich. Tradução de Lúcia Matilde Endlich Hort. Editora Vozes. Canal Lê Conde. Capítulo 4. O espectro institucional. A maior parte dos esquemas utópicos e cenários futuristas requer novas e dispendiosas tecnologias que deveriam ser vendidas tanto às nações pobres quanto às ricas. Herman Kahn encontrou discípulos na Venezuela, Argentina e Colômbia. Alguns dos projetos imaginados por Sérgio Bernardes para o Brasil do ano 2000 brilham com mais maquinaria nova do que a atualmente possuída pelos Estados Unidos, que então estará sentindo o peso de suas plataformas antiquadas de foguetes, aeroportos para aviões supersônicos e cidades da década de 60 e 70. Os futuristas inspirados por Buckminster Fuller dependerão de aparelhos mais baratos e mais exóticos. Contam com nova e também possível tecnologia que nos permitirá, aparentemente, realizar mais com monotrilhos menos rápidos do que com transportes supersônicos, vivendo antes verticalmente do que esparramando-nos horizontalmente. Todos os planejadores futuristas de nossos dias procuram tornar economicamente possível o que é tecnicamente possível, enquanto recusam encarar a inevitável consequência social. Um desejo sempre mais intenso de todos os homens pelos bens e serviços que permanecerão sendo privilégio de alguns poucos. Creio que o futuro promissor dependerá de nossa deliberada escolha de uma vida de ação em vez de uma vida de consumo, de nossa capacidade de engendrar um estilo de vida que nos capacitará a sermos espontâneos, independentes, ainda que interrelacionados, em vez de mantermos um estilo de vida que apenas nos permite fazer e desfazer, produzir e consumir. Um estilo de vida que é simplesmente uma pequena estação no caminho para o esgotamento e a poluição do meio ambiente. O futuro depende mais da nossa escolha de instituições que incentivem uma vida de ação do que do nosso desenvolvimento de novas ideologias e tecnologias. Precisamos de um conjunto de critérios que nos permitirá reconhecer aquelas instituições que favorecem o crescimento pessoal em vez de simples acréscimos. Precisamos também ter a vontade de investir nossos recursos tecnológicos, de preferência nessas instituições promotoras do crescimento pessoal. A escolha está entre dois tipos institucionais radicalmente opostos. Ambos se acham exemplificados em algumas das instituições existentes. Um tipo caracteriza tão bem o período contemporâneo que quase o define. A este tipo dominante, proponho que o chamemos instituição manipulativa. O outro tipo também existe, mas apenas em forma precária. As instituições que nele se enquadram são modestas e quase não aparecem. Mas são essas que tomo por modelo para um futuro mais promissor. Denomino-as convivais e proponho que as coloquemos à esquerda de um espectro institucional, tanto para mostrar que há instituições que se enquadram entre os extremos, quanto para ilustrar como as instituições históricas podem mudar de aspecto quando se deslocam do fomento da atividade para a organização da produção. De maneira geral, tal espectro que vai da esquerda para a direita foi usado para caracterizar não as nossas instituições sociais e seus estilos, mas os homens e suas ideologias. Essa categorização do ser humano, seja em grupos ou individualmente, muitas vezes gera mais calor do que luz. Sérias objeções podem ser levantadas contra o uso pouco comum de uma convenção ordinária, mas assim procedendo, espero transladar os termos da discussão de um plano estéril para um plano fértil. Vamos perceber que nem sempre os homens da esquerda se caracterizam por sua oposição às instituições manipulativas
que coloquei à direita, no espectro. As instituições modernas mais influentes se amontoam à direita, no espectro. A força da lei deslocou-se para lá e passou das mãos do xerife para o FBI e o Pentágono. A guerra odierna tornou-se empresa altamente profissional, cujo negócio é matar. Atingiu um ponto em que sua eficiência é medida em número de mortos. Seu potencial de manter a paz depende de sua capacidade de convencer a amigos e inimigos do poder mortífero ilimitado que a nação possui. As modernas balas e produtos químicos são de tal maneira efetivos que apenas alguns centavos deles, devidamente entregues ao visado cliente, infalivelmente matam ou mutilam. Mas os custos de entrega crescem vertiginosamente. O custo de um vietnamita morto subiu de $370 mil em 67 para 450 mil em 69. Apenas as economias que estivessem próximas à extinção da raça poderia tornar a guerra moderna economicamente eficiente. O efeito bumerangue da guerra está se tornando mais óbvio. Quanto maior o número de vietnamitas mortos, tanto mais inimigos os Estados Unidos adquirem em todo o mundo, e tanto mais tem que gastar para criar outra instituição manipulativa, cinicamente apelidada pacificação, num vão esforço de neutralizar os efeitos secundários da guerra. Neste mesmo lado do espectro estão as agências sociais, especializadas na manipulação de seus clientes. A exemplo do militarismo, procuram desenvolver efeitos contrários às suas aspirações enquanto aumenta o horizonte de suas operações. Essas instituições sociais são igualmente contraproducentes, ainda que de maneira menos óbvia. Muitas assumem caráter terapêutico e caritativo para disfarçar esse efeito paradoxal. As prisões, por exemplo, há 2 séculos eram meios para guardar as pessoas até que fossem sentenciadas, mutiladas, mortas ou exiladas, e eram às vezes usadas deliberadamente como forma de tortura. Recentemente começamos a dizer que o trancafiar alguém em uma cela tinha efeitos benéficos sobre seu caráter e comportamento. Agora, alguns já compreenderam que a prisão aumenta a capacidade e também a qualidade dos criminosos, pois muitas vezes faz de um simples inconformado um criminoso. Muitos poucos, porém, compreendem que os manicômios, patronatos e asilos fazem praticamente o mesmo. Essas instituições dão a seus internos a destrutiva autoimagem do psicótico, do velho inútil, da criança abandonada e fornecem um suporte racional para a existência de profissões a elas ligadas, tal qual as prisões fornecem rendimentos para os guardas. Os membros das instituições que se encontram neste extremo do espectro são conseguidos por 2 maneiras, ambas coercitivas: por internamento forçado ou por assistência seletiva. No extremo oposto do espectro, encontram-se as instituições que se distinguem pelo uso espontâneo, as instituições convivais. Ligações telefônicas, cabos submarinos, vias postais, mercados públicos e os intercâmbios não necessitam de especial política de vendas para induzir os clientes a se servirem deles. Os sistemas de drenagem, água potável, parques e calçadas são instituições que os homens usam sem que precisem ser institucionalmente convencidos de que é para seu bem usá-las. É óbvio que todas as instituições requerem certa regulamentação, mas as instituições que existem para serem usadas e não para produzir algo requerem normas de natureza bem diferente do que as instituições de tratamento que são manipulativas. As normas que governam as instituições de uso
tem o objetivo de evitar principalmente abusos que frustrariam o acesso geral a elas. As calçadas devem ser desimpedidas. O uso industrial de água potável deve ser mantido dentro de limites, e o jogo de bola deve ser restringido a determinadas áreas dentro de um parque. Atualmente, precisamos de uma legislação que limite o abuso de nossas linhas telefônicas por computadores, o abuso dos serviços postais por propagandistas, a poluição de nossos sistemas de esgotos pelos detritos industriais. A regulamentação das instituições convivais põe limite a seu uso. À medida que se processar um deslocamento do lado convival do espectro para o manipulativo, as normas vão progressivamente reclamando consumo e participação relutantes. Os diferentes custos de aquisição de clientes são uma das características que distinguem as instituições convivais das manipulativas. Em ambos os lados do espectro, encontramos instituições de serviços, mas no lado direito, o serviço é manipulação imposta e o cliente é vítima da propaganda, agressão, doutrinação, encarceramento e de choques elétricos. À esquerda, o serviço é uma oportunidade ampliada dentro de limites definidos, enquanto o cliente permanece um agente livre. As instituições à direita são geralmente processos de produção complexos e dispendiosos em que a maioria de esforço e gastos são feitos para convencer o consumidor de que não pode viver sem o produto ou o tratamento oferecido pela instituição. As instituições à esquerda tendem a ser redes que facilitam a comunicação ou cooperação dos clientes que tomam a iniciativa. As instituições manipulativas à direita são ou social ou psicologicamente habituais. O hábito social ou encadeamento consiste na tendência de prescrever doses sempre maiores de tratamento quando menores quantidades não conseguem os resultados almejados. O hábito psicológico ocorre quando os consumidores mordem o anzol da necessidade de sempre maiores quantidades de um processo ou produto. As instituições autoativadas à esquerda tendem a ser autolimitativas. Enquanto os processos de produção identificam satisfação com o mero ato de consumo, essas redes têm um objetivo que vai além de seu próprio uso repetido. Alguém toma o fone quando deseja dizer algo a outrem e o coloca de volta quando a desejada comunicação terminou. Não usa o telefone, com exceção dos adolescentes, pelo simples prazer de falar no receptor. Se o telefone não for a melhor forma de contato, a pessoa escreve uma carta ou faz uma viagem. As instituições à direita, como podemos observar claramente no caso das escolas, convidam compulsivamente ao uso repetido e frustram as alternativas de obter resultados semelhantes. Aproximando-se do lado esquerdo, mas sem estarem ainda à esquerda do espectro institucional, podemos encontrar empresas que rivalizam com outras no mesmo campo, sem, no entanto, darem muita importância à propaganda. É o caso das lavanderias, pequenas padarias, cabeleireiros e, para falar de profissionais, alguns advogados e professores de música. À esquerda do centro estão as pessoas estabelecidas por conta própria que institucionalizaram seus serviços, mas não sua publicidade. Atraem os clientes por contato pessoal e pela qualidade de seus serviços. Os hotéis e cafeterias, espécie de supermercado de refeições, estão um pouco mais próximos ao centro. Grandes cadeias como o Hilton, que gastam muito para difundir sua imagem, comportam-se muitas vezes como se estivessem administrando instituições da direita. Todavia, as empresas Hilton e Sheraton nada oferecem a mais, muitas vezes oferecem menos, que alojamentos independentes de igual preço. Essencialmente,
Um anúncio de hotel chama a atenção do viajante da mesma maneira que um sinal de trânsito. Ele diz: "Pare, aqui há uma cama para você." E não, "Você deve preferir uma cama num hotel a um banco na praça." Os produtores de gêneros de primeira necessidade e dos bens perecíveis pertencem ao centro de nosso espectro. Satisfazem a demanda geral e acrescentam ao custo de produção e distribuição tanto quanto o mercado suporta. Custos de propaganda, seja publicidade ou embalagem especial. Quanto mais básico o produto, bens ou serviços, tanto mais a competição tende a limitar os custos de venda do artigo. A maioria dos fabricantes de bens de consumo deslocou-se mais para a direita. Direta ou indiretamente, produzem demandas por acessórios que elevam o preço real de compra bem acima do custo de produção. A General Motors e a Ford produzem meios de transporte, mas também, o que é mais importante, manipulam o gosto público de tal forma que a necessidade de transporte vem expressa como demanda por carros particulares e não por ônibus públicos. Vendem o desejo de dirigir um automóvel, de correr em alta velocidade em confortável luxo, ao mesmo tempo que oferecem a fantasia ao final da estrada. O que vendem, no entanto, não são apenas carros com motores desnecessariamente grandes, artefatos supérfluos, os novos acessórios forçados sobre os produtores por Ralph Nader e pelos charlatães de purificação da atmosfera. A lista de preços inclui máquinas envenenadas, ar-condicionado, cintos de segurança e dispositivos contra a poluição. Além disso, há outros custos não mencionados abertamente ao motorista. As despesas de publicidade e vendas da corporação, combustível, manutenção e peças, seguro, interesse sobre o crédito e outros custos menos perceptíveis, como perda de tempo, perda de paciência e perda de ar respirável em nossas cidades congestionadas. Um corolário especialmente interessante para nossa explanação sobre instituições socialmente úteis é o sistema de rodovias públicas. Este elemento fundamental no custo total dos automóveis merece tratamento mais aprofundado, pois leva diretamente à mais direitista das instituições, que é o assunto deste livro, isto é, a escola. Falsos serviços públicos. O sistema de rodovias é uma rede que prevê a locomoção por percursos relativamente longos. Na qualidade de rede, parece pertencer à esquerda do espectro institucional. Mas aqui é preciso fazer uma distinção que esclarecerá tanto a natureza das rodovias quanto a natureza dos verdadeiros serviços públicos. As estradas que servem a todos os propósitos são verdadeiros serviços públicos. As rodovias são conservações privadas, cujo custo foi parcialmente jogado sobre o público. Os sistemas de telefone, correio e rodovias são redes, mas nenhum deles está isento de taxas. O acesso à rede telefônica é limitado por taxas de duração da ligação. Essas tarifas são relativamente pequenas e podem ser reduzidas sem mudar a natureza do sistema. O uso do sistema telefônico não está limitado por aquilo que é transmitido. Todavia, é melhor usado por aqueles que sabem falar frases coerentes na língua do interlocutor, faculdade universalmente possuída por aqueles que desejam usar a rede. O correio é, geralmente, barato. O uso do sistema postal é levemente limitado pelo preço da caneta e do papel, e algo mais pela capacidade de escrever. Mesmo quando alguém não sabe escrever, mas tem um parente ou amigo a quem possa ditar a carta, o correio está à sua disposição. E o mesmo se dá para quem deseja remeter uma fita gravada. O sistema de rodovias, porém, não se torna disponível de igual maneira
para quem está aprendendo a dirigir. A rede telefônica e postal, elas existem para servir aos que desejam usá-la, ao passo que o sistema de rodovias serve principalmente como acessório aos carros particulares. Os primeiros são verdadeiros serviços públicos, enquanto o último é um serviço público para donos de carros, caminhões ou ônibus. Os serviços públicos existem por causa da comunicação entre os homens. As rodovias, a exemplo de outras instituições à direita, existem por causa de um produto. Os fabricantes de automóveis, já o havíamos observado, produzem simultaneamente os carros e a demanda de carros. Também produzem a demanda de rodovias de diversas pistas, de pontes e campos petrolíferos. O carro particular é o foco de uma série de instituições do lado direito. O alto custo de cada elemento é ditado pela elaboração do produto básico, e para vender o produto básico é preciso que a sociedade morda o anzol da embalagem completa. Planejar um sistema de rodovias como um verdadeiro serviço público seria praticar um ato discriminatório contra aqueles para os quais a velocidade e o conforto individual são os principais valores do transporte, em favor daqueles que valorizam a rapidez e a chegada ao destino. A grande diferença entre uma rede ampla, que dá o máximo acesso aos viajantes, e uma que apenas oferece acesso privilegiado a áreas restritas. Transferir uma instituição moderna para nações em desenvolvimento significa um duro teste para sua qualidade. Em países muito pobres, as estradas são, geralmente, apenas suficientemente boas para permitir o trânsito de caminhões especiais carregados de gêneros alimentícios, gado ou pessoas. Estes países deveriam usar seus limitados recursos para construir uma rede de caminhos que atingisse todas as regiões do território nacional e restringir a importação de carros a 2 ou 3 diferentes modelos de veículos muito duráveis que pudessem transitar por todos os caminhos a baixa velocidade. Isto simplificaria a manutenção e a estocagem de peças sobressalentes, permitiria usar os veículos a qualquer hora e daria o máximo de fluidez e escolha de destino para todos os cidadãos. Isto exigiria a fabricação de veículos para todas as finalidades, simples como o modelo T da Ford, utilizando as mais modernas ligas metálicas para garantir a durabilidade, com velocidade limite de 25 km por hora e suficientemente fortes para enfrentar as piores estradas. Tais veículos não estão no mercado porque não existe demanda. Na verdade, esta demanda deve ser cultivada, sendo possível mediante uma legislação estrita. Atualmente, mal essa demanda se manifeste, é imediatamente farejada pela contrapropaganda, voltada para a venda universal das máquinas que extraem do contribuinte norte-americano o dinheiro necessário para construir rodovias. Para melhorar o transporte, todos os países, mesmo os mais pobres, estão planejando sistemas de rodovias para os carros de passeio e os caminhões de alta velocidade que satisfazem o desejo de velocidade de uma minoria de produtores e consumidores de elite. Esta situação é defendida pelo argumento de que assim se economizam os mais preciosos recursos de um país pobre, quais sejam o tempo do médico, do inspetor escolar e do administrador público. Estas pessoas, evidentemente, servem quase só às mesmas pessoas que têm ou esperam ter um dia um carro. Os impostos locais e as escassas divisas internacionais são gastos com falsos serviços públicos. A moderna tecnologia transferida para países pobres cai em 3 grandes categorias: bens, fábricas que os produzem e instituições de serviços, principalmente escolas,
que transformam os homens em modernos produtores e consumidores. Grande parte dos países gastam a maior proporção de seu orçamento nas escolas. Os formados pela escola criam, então, uma demanda por outros serviços notáveis, como poderio industrial, rodovias pavimentadas, modernos hospitais e aeroportos. Estes, por sua vez, criam um mercado para os bens feitos para os países ricos e, depois de certo tempo, a tendência de importar maquinaria obsoleta para produzi-las. A escola é o mais insidioso de todos os falsos serviços. Os sistemas de rodovias produzem apenas uma demanda de carros. As escolas criam uma demanda pelo conjunto inteiro de instituições modernas que enchem o lado direito do espectro. Alguém que questionasse a necessidade de rodovias seria afastado, como sendo romântico. Alguém que questiona a necessidade de escolas é imediatamente atacado e criticado como não tendo coração ou como sendo imperialista. As escolas como falsos serviços públicos. À semelhança das rodovias, a escola dá a impressão, à primeira vista, de estar aberta igualmente a todos os aspirantes. Mas, de fato, está aberta apenas aos que constantemente renovam suas credenciais. Assim como as rodovias dão a impressão de que seu atual nível de custo por ano é necessário para que as pessoas possam se locomover, assim também as escolas são consideradas essenciais para atingir a competência exigida pela sociedade que usa a moderna tecnologia. Já explicamos que as rodovias são serviços públicos espúrios, frisando o fato de dependerem dos automóveis particulares. As escolas baseiam-se na hipótese, igualmente espúria, de que a aprendizagem é o resultado do ensino curricular. As rodovias resultam de uma perversão do desejo e necessidade de locomover-se, que se converte em demanda por um carro particular. As próprias escolas pervertem a natural inclinação de crescer e aprender, convertendo-a em demanda pela instrução. A demanda pela maturidade manufaturada é uma abnegação bem maior da iniciativa própria do que a demanda por bens manufaturados. As escolas não estão apenas à direita das rodovias e dos carros. Elas pertencem ao extremo do espectro institucional ocupado pelos asilos totalitários. Mesmo os produtores de quantidades de cadáveres matam apenas corpos. A escola, fazendo com que os homens abdiquem de responsabilidade por seu crescimento próprio, leva muitos a uma espécie de suicídio espiritual. As rodovias são pagas, em parte, por aqueles que as usam, uma vez que o pedágio e os impostos de gasolina são cobrados apenas dos motoristas. A escola, no entanto, é um perfeito sistema de taxação regressiva, onde o privilegiado graduado está a cavalo em todo o público contribuinte. A escola fixa uma taxa por cabeça, na promoção. O subconsumo de quilometragem das rodovias está longe de ser tão dispendioso quanto o subconsumo escolar. A pessoa que não possui carro próprio em Los Angeles está quase imobilizada, mas se puder arranjar-se para atingir um local de trabalho, pode conseguir e manter um emprego. Quem abandona a escola antes de completar o curso não tem alternativa. O habitante suburbano, com seu Lincoln novo, e seu primo provinciano, que dirige uma lata velha, fazem essencialmente o mesmo uso da rodovia, ainda que o carro de um custe 30 vezes mais que o do outro. O valor da escolarização de alguém está em função do número de anos e do custo da escola que frequentou. A lei não obriga ninguém a adquirir carro, mas obriga a todos
a irem à escola. Hoje em dia, por exemplo, os sistemas escolares da Colômbia, Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos se parecem muito mais entre si do que as escolas norte-americanas da década de 1890 se pareciam com as de hoje ou com as suas contemporâneas da Rússia. Hoje em dia, todas as escolas são obrigatórias, intermináveis e competitivas. A mesma convergência no estilo institucional afeta a saúde pública, a mercadologia, a administração de pessoal e a vida política. Todos esses processos institucionais tendem a aglomerar-se no extremo manipulativo do espectro. Esta convergência de instituições vai causar uma fusão das burocracias mundiais. A moda, os sistemas de escalonamento e os acessórios, desde o livro-texto até o computador, estão estandardizados pelos órgãos de planejamento da Costa Rica ou do Afeganistão, segundo o modelo da Europa Ocidental. Em toda parte, essas burocracias parecem centrar-se na mesma tarefa: promover o crescimento das instituições da direita, das instituições manipulativas. Estão dedicadas a fazer objetos, normas rituais, a produzir e remodelar a verdade executiva, a ideologia ou decreto que fixe o valor corrente a ser atribuído a seu produto. A tecnologia provê a essas burocracias com poder sempre maior no lado direito da sociedade. O lado esquerdo parece definhar, não porque a tecnologia seja menos capaz de aumentar o raio de ação humana e providenciar o tempo necessário para o jogo da imaginação individual e criatividade pessoal, mas porque tal uso da tecnologia não aumenta o poder de uma elite que a administra. O chefe dos Correios não tem controle sobre o uso substancial da correspondência. O operador e o diretor executivo da companhia telefônica não têm poder para impedir que sejam planejados em sua rede o adultério, o assassinato ou a perversão. Na escolha entre a direita e a esquerda institucionais, está em jogo a própria natureza da vida humana. O homem deve escolher entre ser rico em coisas ou ser livre para usá-las. Deve escolher estilos alternativos de vida e programas de produção correspondentes. Aristóteles já havia descoberto que fazer e agir são diferentes, tão diferentes que um nunca inclui o outro. Abre aspas. Porque nem o agir é uma forma de fazer, nem o fazer é verdadeiro agir. A arquitetura, techné, é uma forma de fazer, de trazer algo para a existência cuja origem está no que faz e não na coisa. O fazer tem sempre um fim distinto de si mesmo. O agir, não, pois a boa ação é ela própria seu fim. A perfeição no fazer é arte. A perfeição no agir é virtude. Fecha aspas. A palavra que Aristóteles usava para designar o fazer era poesis. E para agir era praxis. Um movimento para a direita implica que uma instituição está sendo reestruturada para aumentar sua capacidade de fazer, ao passo que um movimento para a esquerda significa que está sendo reestruturada para permitir maior agir, ou praxis. A tecnologia moderna aumentou a possibilidade de o homem deixar o fazer das coisas para as máquinas. Aumentou seu potencial de tempo para o agir. Fazer as coisas necessárias para a vida deixou de consumir o seu tempo. O desemprego é resultado dessa modernização.
É a ociosidade do homem que não tem nada para fazer e que não sabe como agir. O desemprego é a triste ociosidade de um homem que, ao contrário de Aristóteles, acredita que fazer as coisas ou trabalhar é virtuoso e que a ociosidade é um mal. O desemprego é a experiência do homem que sucumbiu à ética protestante. O lazer, conforme Max Weber, é necessário ao homem para que seja capaz de trabalhar. Para Aristóteles, o trabalho é necessário para o homem ter lazer. A tecnologia dá ao homem um tempo discricionário que ele pode empregar para fazer ou para agir. A escolha entre triste desemprego e alegre lazer está agora aberta para a cultura toda. Depende do estilo institucional que a cultura escolhe. Esta escolha era inimaginável numa sociedade antiga, estribada na agricultura dos camponeses ou na escravidão. Tornou-se inevitável para o homem pós-industrial. Uma forma de preencher o tempo disponível é estimular crescentes demandas pelo consumo de bens e, simultaneamente, pela produção de serviços. O consumo de bens implica uma economia que proporciona uma crescente ordenação de objetos sempre mais novos que podem ser feitos, consumidos, desperdiçados e reciclados. A produção de serviços implica a inútil tentativa de fazer ações virtuosas se transformarem em produtos de instituições de serviços. Isso leva a identificar escolarização com educação, assistência médica com saúde, assistência a programas com diversão, velocidade com locomoção eficaz. Esta primeira opção vem agora sob o nome de desenvolvimento. A alternativa radical para ocupar o tempo disponível é um campo limitado de bens mais duradouros e o acesso a instituições que podem aumentar a oportunidade e o proveito da intenção humana. A economia de bens duráveis é exatamente o contrário de uma economia baseada na obsolescência planejada. A economia de bens duráveis é exatamente o contrário de uma economia baseada na obsolescência planejada. Uma economia de bens duráveis significa contenção na lista de bens. Os bens de consumo têm que ser tais que permitam a máxima oportunidade de agir para com eles. Artigos que possam ser armados pelo comprador e que possam ser recuperados e reusados pelo mesmo. O complemento para um catálogo de bens duráveis, reparáveis e reusáveis não significa um aumento dos serviços institucionalmente produzidos, mas uma estrutura institucional que constantemente educa para a ação, participação e autoajuda. O movimento de nossa sociedade atual, em que todas as instituições se inclinam para a burocracia pós-industrial, para um futuro de convivialidade pós-industrial, em que a intensidade da ação prevaleceria sobre a produção, deve começar com uma renovação de estilo nas instituições de serviço e, antes de mais nada, com uma renovação na educação. Um futuro possível e promissor depende de nossa vontade de investir o know-how tecnológico no crescimento de instituições convivais. No campo da pesquisa educacional, isto requer a inversão das tendências atuais.